Oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vim compartilhar com vocês um dos meus segredos do sucesso. Como eu deixei no título desse vídeo, esse daqui é o melhor conselho que eu poderia dar para você que está começando a trabalhar com arte, tá? Escolha, né? Uma escolha de caminho, de trabalho, né? É um conselho que eu recebi do meu pai desde criança e que eu fui aí entendendo dentro da minha trajetória, dentro da universidade ainda, eu fui colocando em prática esse conselho e hoje, depois aí de 13 anos, né, de 15 anos, eu vejo que realmente foi uma escolha, um conselho incrível que eu recebi e que eu segui, foi uma escolha que eu segui e que fez com que hoje eu tivesse realmente sucesso no meu trabalho e tivesse aqui fazendo esse vídeo aqui para vocês, estivesse aqui falando sobre teatro de bonecos, sobre teatro de animação, sobre teatro lambe-lambe, sobre teatro de bonecos híbridos, sobre teatro de sombras. Eu escolhi essas linguagens para trabalhar devido a esse conselho que eu recebi do meu pai. Então, nesse vídeo, eu quero falar para você por que eu escolhi teatro de sombras, teatro lambe-lambe e teatro de bonecos híbridos para construir os meus espetáculos. Veja, essas são linguagens, né? A gente está falando de linguagens. Então, quando eu participei da faculdade, quando eu estava na faculdade, a gente aprende diversas linguagens dentro do teatro, que é uma linguagem maior, né? E veja, o teatro é uma das linguagens da arte. Então, a gente tem a música, a gente tem a dança, a gente tem as artes visuais, né? Por exemplo, dentro das artes visuais, a gente tem pintura, a gente tem escultura, a gente tem performance, né? Então, dentro do teatro, a gente tem diversas formas de trabalhar com teatro, né? Você pode trabalhar com teatro infantil, você pode trabalhar com teatro adulto, você pode trabalhar com teatro documentário, você pode trabalhar com teatro físico, você pode trabalhar com diversas coisas, né? Inclusive com teatro de bonecos, que é uma das linguagens dentro do teatro, né? Então, olha só, a gente tem uma grande escolha, que é arte. Dentro dessa, a gente tem várias coisinhas: teatro, música, dança. Eu escolhi teatro. Dentro do teatro, a gente tem várias formas: então, teatro adulto, teatro infantil, teatro de bonecos, teatro físico, né? E eu escolhi teatro de bonecos. Essa foi a primeira escolha que eu fiz, baseada nesse conselho que meu pai me deu lá quando eu era criança e que eu levei para minha vida. Então veja só, quando eu estava dentro da minha universidade, né, estava fazendo minha faculdade, a gente tinha que escolher projetos de pesquisa. Então tinha vários projetos de pesquisa ali que você poderia escolher com diversos professores. E aí eu percebi que a linguagem do teatro de bonecos, dentro da onde eu estava, que tinha 40 alunos, era a que tinha menos concorrência. Então, assim, as pessoas queriam fazer o projeto de pesquisa com o professor A. E o teatro de bonecos estava ali, tinha duas pessoas que queria fazer. Aonde que eu ia ter mais sucesso? Na onde tinha menos pessoas. E por isso que eu escolhi fazer o meu projeto de pesquisa em teatro de bonecos. Eu com certeza iria conseguir e com certeza teria sucesso nisso, porque não tinha concorrentes. Então, essa é a primeira parte aqui da dica que eu te dou, né? Olhe o mercado e veja aonde que tem menos oferta, né? O que está faltando dentro desse mercado. Então, eu fui fazer o projeto de pesquisa em teatro de bonecos. E aí eu comecei a perceber que dentro das minhas possibilidades ali de pesquisa, né, qual que era as linhas que existiam ali que estava assim, que não tinha muito interesse. Eu comecei a perceber o seguinte: qual que era a linguagem de teatro de bonecos mais conhecida, que todo mundo fazia, que tinha bastante espetáculo?
fantoche e manipulação direta. Tinha muitos grupos na época, isso foi em 2010, 2009. Na época tinha muita gente que tinha grupos de teatro que fazia espetáculos de fantoche e de bonecos de manipulação direta. Mas tinham poucos grupos no Brasil que trabalhavam com teatro de sombras. E o teatro de sombras, ele era uma coisa que eu gostava, que eu achava legal, me divertia. Então, assim, não é que fantoche e boneco de manipulação direta não me entretia, não, eu não achava legal, eu não achava divertido. Eu achava também, mas tinha muita gente fazendo já. Então eu fui fazer uma coisa que ninguém fazia, que era teatro de sombras. E aí as suas chances de ter sucesso fazendo uma coisa que poucas pessoas fazem é muito maior. Então, gente, essa é a grande dica que eu tenho para você. Né? Eu fui trabalhar com essas linguagens, eu trabalho até hoje com essas linguagens, porque eu percebi que tinha poucas pessoas fazendo isso no Brasil. Então, quando eu comecei a fazer teatro de sombras lá em 2010, tinha poucas pessoas pesquisando essa linguagem no Brasil. Depois, em 2016, tinham poucas pessoas fazendo teatro de bonecos híbridos no Brasil, né? Essa linguagem estava mais fora do Brasil. Tanto que começou essa febre sobre bonecos híbridos lá em 2015, em 2016. Então você tem que ficar atento ao mercado. Fique atento a que tem poucas pessoas fazendo dentro da sua área. Isso não é só para teatro de bonecos. Isso é para a sua área que você está estudando. Então você você faz, por exemplo, faculdade de artes visuais e está fazendo pintura. Que tipo de pintura que poucas pessoas fazem aí dentro das coisas que você tem interesse? Porque isso também é uma coisa muito importante. Você tem que fazer algo que realmente te interesse, sabe? Que é aquilo que você gosta de fazer, que vai te fazer bem, que vai, sabe, que vai te dar prazer. Isso é muito importante. Mas dentro disso que te dá prazer, o que tem poucas pessoas fazendo? Vai por esse caminho. É por esse caminho que você vai ter sucesso. Então me conta aqui nos comentários, gente, qual que é a sua escolha, qual que é o seu caminho, o que você gosta de fazer e o que você acha, né? Coloca aí as opções que você tem para seguir dentro dessas linguagens que a gente pode te ajudar a pensar o que tem menos pessoas fazendo para que você tenha maior chance de sucesso. É isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.